La depresión es una crisis silenciada que azota nuestra región. En América Latina y el Caribe, la prevalencia de depresión ha escalado al 4.4% de la población, superando los promedios globales. En Argentina, el panorama es aún más crítico. Se estima que hasta 3 de cada 10 argentinos presentan síntomas de depresión o ansiedad. No es solo tristeza, es una enfermedad con una prevalencia de vida del 8.7% de trastorno depresivo mayor en adultos. Es un problema que golpea más fuerte a nuestros jóvenes y a quienes menos recursos tienen. Y lo más preocupante, la brecha de tratamiento es del 73.9%. Esto significa que la gran mayoría de quienes la padecen simplemente no recibe la ayuda que necesita. El sistema no da abasto y millones buscan una respuesta. ¿Dónde está la esperanza cuando la ciencia y los recursos son insuficientes? Hemos encontrado un lugar donde las estadísticas se rompen. Personas que, a través de la fe, están siendo liberadas de la depresión. Esto es más que terapia, es sanidad. Depresión en último grado. Emocionalmente yo sentía llorar nada más. Lloraba. Era una frustración que yo tenía. Yo llegué a pensar que nunca iba a ser libre. Y el pastor gentilmente, ¿no?, me dijo: ya, hija, voy a orar por ti. Me dijo: cierra los ojos, ¿no? Y yo he sentido una paz y una tranquilidad, ¿no?, que le agradezco a Dios, porque haber vivido 15 años y me iba a ir para los 16 de tormento ha sido muy duro para mí. Lo que me hacía feliz, o incluso comer, que yo disfruto comer o cosas así, ya no estaba sintiendo esas ganas. Estas noches estaba llorando mucho y era como que me sentía hundida. Me estaba dando mucha depresión. Y entonces, literalmente, o sea, ahorita me siento como una pluma, literal, súper libre. El Señor en este día me ha bendecido grandemente. Tenía mucho dolor de cabeza, dolor de espalda, cintura y estaba de depresión, todo eso. Y hoy me siento bien. Estuve encerrada, no tenía ganas de comer ni nada de eso. Y hoy pasé por acá y me sentí bien. Este pastor, la enseñanza que nos da, la sabiduría, cómo nos guía, cómo nos explica, la verdad que es maravilloso. Yo me siento muy bien acá. Y sobre todo el pastor, cómo nos tiene paciencia y nos atiende y bueno, y nos explica y nos ayuda y nos guía como las ovejitas, ¿vio? Así que estoy feliz. Así como el pastor León oró por estas personas, él también quiere orar por ti personalmente. Te esperamos este domingo a las 10 de la mañana en Peatonal Lavalle, 869, en el microcentro de Buenos Aires. Meus amigos, buenas noches. Estamos começando nosso programa El Renuevo. Através deste programa, vamos orar dentro de poucos minutos e vamos falar com nosso Deus, com nosso Padre, creyendo em Sua palavra, confiando em Suas promessas, porque Ele, Senhor, é cumpridor de lo que Ele promete. Este primeiro dia da semana, este lunes, hemos visto a mano de Deus bendicindo a muitas pessoas. Nós estamos orando por la economia todos os lunes e também ensinando a las pessoas a usar la fé com os princípios del reino de Deus. E todas as pessoas que usam a fé segundo os princípios de Deus são bendecidas, porque a palavra de Deus não pode passar. Amém? E já dentro de poucos minutos vamos a ler alguns versículos que hablam de princípios del reino de Deus, para que todos os que estão participando do programa Renuevo puedan usar a fé com estes princípios e verem as bendições de Deus. De acordo? Comparte o programa agora com amigos, colegas e familiares. Escribe seu pedido, envia para nós e escribe acá nos comentários: princípios de Deus. Esta palavra, princípios de Deus. De acordo?
Prepare um vaso com água, deixa cerca de você alguns documentos que prueba que você necessita da ajuda de Deus, seja um diagnóstico, seja um juízo, uma demanda. Vamos apresentar todo a Deus. Pode colocar também a prenda de roupa do familiar que necessita de cura, de paz, de liberdade. Pode deixar cerca de você a chave de sua casa, de seu auto, de sua moto, a chave de seu negócio. Vamos orar dentro de poucos minutos e consagraremos todo a nosso Senhor Deus. Vamos confiar em Ele porque o Senhor é bueno e Ele é cumpridor de suas promessas. De acordo? Vamos a uma pausa e volveremos em seguida. Todos queremos lo mejor para nuestra familia, que estén bien, que haya unidad, que haya paz. Pero la verdad es que muchas veces eso no depende solamente de nosotros. Hay situaciones que no podemos cambiar, personas que no nos escuchan, heridas que no sabemos cómo sanar. Y es ahí donde entra Dios. En la Biblia vemos cómo hombres y mujeres de fe llevaban a sus familias delante del Señor. Abraham, cuando no entendía lo que Dios le pedía, igual llevó a su hijo al altar, y Dios proveyó. Job, todas las mañanas oraba y ofrecía sacrificios por sus hijos, aunque ellos ni se lo pidieran. Josué no se quedó callado. Dijo con firmeza: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a poner a tu familia en las manos de Dios? Este miércoles te invitamos a ser parte de mi familia en el altar de Dios, especialmente a las 10 de la mañana con el pastor León Costa, pero también a las 15, 17 y 19:30 horas. Trae una foto de tu familia y ponela en el altar. Vamos a orar por tu hogar, tu pareja, tus hijos, por las personas que amas. Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo vos y tu casa. Este es tu momento. No estás solo. Trae a tu familia al altar de Dios y deja que Él haga lo que vos no podés hacer. Mis amigos, acá estamos en el nombre de Jesús. Los que conectaron ahora con nosotros, sean bienvenidos. Que Dios bendiga su vida, su casa, su familia, principalmente esta área de su vida que necesita de la intervención divina. Mira, vamos agora ler as Escrituras. Eu falei há pouco sobre princípios de Deus. Quando uma pessoa decide em seu coração praticar os princípios de Deus na terra, o Senhor Deus bendecirá sua vida por causa de los princípios de Ele, de acordo lo que está escrito. Em el livro de Jueces, capítulo 6, acá tem muitos princípios de Deus estabelecidos para bendecir as pessoas. E o povo de Israel estava em uma situação muito complexa. ¿Por quê? Porque eles fizeram lo malo delante do Senhor Deus. Pero em el momento de la angústia, em el momento de la aflição, eles clamaram a Deus, colocaram o princípio de Deus em obra e foram atendidos por ele, Senhor. E tenho a certeza que todas as pessoas que estão participando deste programa, que estão em situações muito complexas, estão sendo oprimidas, perseguidas, o inimigo está causando dano à sua vida, à sua casa, à sua família. Se orarem com nós, a oração usando os princípios do Senhor, Deus responderá em nome de Jesus. Amém? Mira com bastante atenção o que diz o versículo 1 de Jueces, capítulo 6. Diz assim: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó em la mano de Madián por 7 anos. Mira, eles hicieron lo malo e Deus entregou eles em las manos de Madián. Em el versículo 2 está escrito assim: E la mano de Madián prevaleceu contra Israel. E los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas em los montes e cavernas e lugares fortificados. Versículo 3. Pois sucedia que quando Israel as havia sembrado, subiam los madianitas e amalecitas e los hijos del oriente contra eles. Subiam e los atacavam. Versículo
4. E acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, e não deixavam que comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem asnos. Versículo 5. Porque subiam ellos e sus ganados, e veniam com sus tendas em grande multitud como langostas. Ellos e sus camellos eram inumeráveis, assim veniam a la terra para devastá-la. Versículo seguinte, versículo 6. De este modo empobrecia Israel em gran maneira, por causa de Madian. E os hijos de Israel clamaram a Jeová. Aí paramos um momento e preste bastante atenção. Os hijos de Israel estavam em ruína. Sembravam, não cosechavam. Tinha seus animais, os madianitas tomavam os animais de Israel, matavam, faziam o que eles queriam. Os amalecitas com os de Madian faziam tragédias na terra de Israel. Pero eu quero que você preste bastante atenção em lo que disse o final do versículo 6. Em el final do versículo 6 há princípio de Deus acá. E eles colocaram este princípio de Deus em ação. E o Senhor Deus respondeu. Está escrito assim, ó, e os hijos de Israel, clamaram a Jeová. Então, eles clamaram a Deus, eles pediram socorro. E mira o que sucede no versículo 7. E quando os hijos de Israel clamaram a Jeová a causa de los madianitas, versículo 8. Jeová enviou a los hijos de Israel varón profeta. Varón profeta. Mira que o pueblo, eles quedaram como escravos, oprimidos, vivendo em cuevas, em cavernas, por muito tempo. Pero eles não clamavam a Deus, aún sendo oprimido por los inimigos. Pero quando eles clamaram a Deus, o Senhor Deus oyó. O Senhor Deus oyó el clamor de los hijos de Israel. E o Senhor Deus enviou profeta para exortar o povo, para hablar com o povo. Há pessoas que estão em ruínas, estão com matrimônios destruídos, economias destruídas, não têm saúde, não têm paz, não têm força e o inimigo sigue devastando, destruindo. Pero que tem que fazer? Chorar? Se esconder em uma cueva? Se esconder em uma caverna? Estar oprimido com medo do inimigo? Não. A pessoa tem que clamar a Deus. O próprio Deus dijo: clama a mim e eu te responderei. Quando uma pessoa guarda os princípios de Deus em seu coração e clama ao Senhor, então ela será oída, ela será respondida. Mira que o versículo 1 habla que eles hicieron lo malo. Vamos a ler. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. E Deus entregou eles nas manos de seus inimigos. Pero quando eles clamaram a Deus, o Padre Celestial envia profeta. Versículo 8. Jehová enviou a los hijos de Israel varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto e os saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9. Os libré de mano de los egipcios e de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, e os di su terra. Mira que forte. Deus usa o profeta para hacer el pueblo recordar lo que Deus hizo com eles, por eles. Há pessoas que ellas
olvidam lo que Deus hizo em elas e por elas, bendiciendo suas casas, suas possessões, suas vidas, e olvidam e se alejam de Deus. E o inimigo vai ganhando território, vai destruindo, e a vezes a pessoa não clama, ela não pede a Deus misericórdia, ela se inclina ao problema e não a Deus. E se não clamar a Deus de verdade, de lo profundo do coração, não será atendida. É necessário clamar de lo profundo do coração para ser atendida por Deus, para ter o socorro de Deus. Você que já viu milagros extraordinários em nossas reuniões, o que Deus está fazendo, o povo está clamando, eu estou clamando a Deus e estamos vendo milagros. Já estamos em propósito de los 40 dias de ajuno. 40 dias de ajuno, buscando a direção de Deus, buscando inspiração de Deus, para ser sua vontade, para seguir sua direção. E graças a Deus, lo que Ele está fazendo, prueba que Ele está conosco. Deus quer que pratiquemos os princípios de sua palavra. E se nós praticamos, actuamos, basados a lo que Ele habla, Ele nos bendice. Amém? Prepare-te, porque neste próximo domingo eu quero clamar a Deus a seu favor. Você está invitado a estar conosco às 10 da manhã e você receberá, atenção, uma botellita que representará o vinho de Caná de Galileia. Você receberá, você usará sua fé e clamará comigo em la congregação. Vamos clamar, creyendo que Deus responderá, porque é um princípio estabelecido por Ele. Amém? Vamos a uma pausa agora com esta convocatória desta campanha El Mejor Vino queda para el final. Já volvemos. El mejor vino quedó para el final. Cuando muchos sienten que, a esta altura, nada bueno puede suceder. Cuando parece que el año ya dijo su última palabra. Cuando la salud se desgasta, las finanzas se desordenan, la familia se enfría o el matrimonio se agrieta. Existe una verdad que trasciende el tiempo. En las bodas de Caná, cuando todo estaba por terminar y no quedaba esperanza, fue allí, en el final, cuando Jesús hizo el milagro. El agua se convirtió en vino y el mejor vino quedó para el final. Como está escrito, tú has guardado el mejor vino hasta el final. El Dr. Suárez y el pastor León Costa consagraron el mosto que simboliza aquel milagro. Un recordatorio vivo de que Dios puede transformar lo que parece perdido y traer lo mejor cuando creemos que ya no hay nada más. Este domingo, a las 10 de la mañana, en Peatonal Lavalle 869, en pleno microcentro de Buenos Aires, vas a recibir el mosto consagrado. Un acto de fe, un gesto que puede marcar el renacer de tu vida, tu familia, tu salud y tu camino. El mejor vino quedó para el final. Glorificado sea nuestro Dios, que bendice a su iglesia, a su pueblo. Pero nunca podemos olvidar que colocar la fe en obra é nossa obrigação, é nossa tarefa. E vamos fazer isso, hein? E neste próximo domingo, vamos usar nossa fé com o melhor vino. E tenho a certeza que Deus bendecirá. Amém? Cierre seus olhos, incline sua cabeça, é momento de oração. Llegó la hora de hablar con Dios. Momento de oración. Soberano Deus, Criador de los cielos y de la tierra, en el nombre del Señor Jesús vengo a ti en oración. Presento a ti esta família, esta casa, esta persona. Padre, oro por las personas que enviaram seus pedidos. Ore neste momento, Padre, por a persona que colocou um vaso com água. Ponga tu unção nesta água. Padre, estenda tu mano e toca
em los que são representados por fotos, por prendas de roupas. Padre, toca-me, Deus, em negócio desta persona. Esses documentos, Padre, essas facturas, esses exames médicos que consta que aí há um problema. Dai a esta persona, Padre, a vitória. Senhor, ajuda-la, Padre. Eu te pido em nome de Jesus. Senhor, Tu podes tudo. Tu povo está necessitado de Tua ajuda. Estenda a Tua mão, Padre, e cura, libera e restaura esse povo. Em nome de Jesus, eu ato todo espírito de aflição, de opressão, e em la autoridade del nome de Jesus, em el poder del nome de Jesus, te ordeno, Satanás, de las personas representadas por fotos, por pedidos, por prenda de roupas, por essa chave desta casa, deste negócio, de lo que pertence a esse povo, te ordeno, larga-te agora e não regresse nunca mais. Abre seus olhos, seja bendecido. Jesus te dá paz, te bendice agora, em nome de Jesus Cristo. Diga graças, Senhor. Amém e amém. Respire forte. Alabe ao Senhor. Mira, já começaste a semana bajo a bendição de Deus. Seja perseverante, firme na fé, porque o Senhor honrará você. Não olvides de enviar seu patrocínio, seu voto, sua primícia, seu dízimo, através del alias. Vamos brindar alias para você. Você que quer fazer uma transferência, faça uma transferência, pero seja perseverante, apoiando a obra de Deus, praticando os princípios do reino de Deus, porque praticando os princípios do reino de Deus, a vitória sempre será nossa, porque Deus é fiel e sua palavra não passará. Amém? Um forte abraço, que Deus me lo bendiga, feliz noite e feliz semana. Hoy queremos compartir contigo una manera fácil y segura de enviar tus donaciones y apoyar la obra de Dios desde la comodidad de tu hogar. A través de Home Banking en Argentina, podés hacer tu donación de manera rápida y sin complicaciones a la cuenta de ahorro de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en el Banco Santander Río, usando la siguiente información, alias, patrocinador. Número de QUIT 3071 2315 217. Pasos para hacer tu donación. Ingresa a tu Home Banking o app del banco. Selecciona la opción Transferencias. Ingresa nuestro alias, patrocinador o el número de QUIT. Verifica que los datos sean correctos. Ingresa el monto de tu donación y confirma la operación. Recordá que las transferencias bancarias son seguras, instantáneas y sin costo adicional. Para quienes están en el extranjero, también pueden enviar su donación a través de Western Union o PayPal. Contáctanos para más información y te guiaremos en el proceso. Tu donación ayudará al Dr. Soares y al Pastor León Costa a seguir expandiendo el reino de Dios y a bendecir a muchas personas. Gracias por ser parte de esta misión. Dios te bendiga.